Atlético Mineiro e Fluminense. O Fluminense tem vantagem, ganhou por 1-0, mas o Galo joga em casa agora. Jogo aberto, assim esperamos. Bom jogo. O Galo recebeu apoio da torcida na véspera da partida na porta do CT. O Atlético precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Em casa, o Clube Mineiro ainda não perdeu no torneio nesta temporada. Tem 100% de aproveitamento. Milito fez mistério em relação à última atividade. Um provável time tem Everson, Bruno Fux ou Mariano, Batalha, Alonso e Scarpa na ala direita. Na ala esquerda, Arana. No meio, Fausto Vera, Alan Franco e Bernat ou Rubens. Lá na frente, Paulinho e Hulk. Peço aqui, mais uma vez, reitero e reforço o pedido do apoio deles para que a gente possa fazer aquela sinergia de 2013 nesse jogo de suma importância para a gente possa juntos conquistar essa vitória e, consequentemente, uma classificação para as 4 melhores equipes da Copa Libertadores. É noite de Libertadores. Quem será que vai carimbar o passaporte para Buenos Aires para enfrentar o já garantido River Plate? O atual campeão da Libertadores entra em campo mais tarde em busca de uma vaga na semifinal. No Maracanã, na semana passada, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1-0, gol de Lima. Ou seja, hoje em Belo Horizonte, vantagem para o time carioca, que precisa apenas de um empate para avançar. A torcida tricolor passou a semana na expectativa de saber se Thiago Silva ia ou não viajar com o grupo, mas já pode se acalmar. O zagueiro foi relacionado para a partida depois de ter ficado de fora do clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão por causa de uma contusão no calcanhar. O jogador de 40 anos fez tratamento intensivo nos últimos dias. Para ficar à disposição de Mano Menezes, ele está super focado e animado com a campanha no torneio internacional. Nós fizemos por merecer chegar nesse momento. Então chegar lá dentro é alegria, vontade, coragem. Os caras não podem ter mais vontade que a gente. Isso não existe, velho. A dúvida é se vai começar jogando. Na última atividade, comandada por Mano, no Rio de Janeiro, o time que treinou como titular para enfrentar o Galo tinha Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa ou Marcelo. Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. Todo mundo que você pergunta como jogador, em qualquer clube que seja, você fala qual que é o objetivo da sua temporada hoje. Acho que todo mundo vai falar Libertadores. Com um leve pressentimento de penalidades esse jogo, mas posso estar errado. Eu não sei, Ruirão. Eu tô bem na dúvida. É porque 1-0 é um resultado curto, é uma vantagem, ok? Qualquer empate, por exemplo, é do Fluminense. E eu gosto de lembrar que o Flu, no Campeonato Brasileiro, venceu o Galo em Minas. Então é uma equipe hoje bem mais preparada pelo Mano Menezes. Ainda está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é a prioridade. Mas como é o atual campeão da Libertadores, o Flu também não se descuida dessa competição. Agora o Galo é aquela história, é um time forte, foi preparado com um bom elenco e tem essa desvantagem, mas jogando em casa, tem Hulk, tem Paulinho, uma dupla que normalmente funciona bem. Então tem tudo para ser um grande duelo. Eu acho que vai ser um grande duelo. Eu fico pensando qual vai ser o comportamento do Fluminense em relação a essa vantagem que o Fluminense tem. Vai se expor? Vai jogar o jogo, teoricamente, pensando que está num 0-0? Ou vai entrar com o resultado debaixo do braço? Que é o que a gente fala muito aqui nesse tipo de confronto. Porque o Galo, com certeza, desde o primeiro minuto, vai tentar criar aquele ambiente de pressão, tentar tirar o Fluminense da zona de conforto. Você tem, por exemplo, o Scarpa, que é um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Você tem a movimentação do Paulinho. Paulinho, acho que precisa jogar um pouquinho mais próximo do Hulk, porque os dois, quando estão mais próximos, conseguem tirar a defesa do Fluminense da zona de conforto. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Acho que o Galo avança nesse jogo aí, Leão. Hoje ainda, Abel, tem um outro confronto brasileiro entre o Atlético e o Fluminense, Abel. É isso, obrigado Bruno Vicari, Bubu, Mari Pereira. Galo e Flu hoje, João? Galo e Flu, eu espero um Galo com um pouco mais de força ofensiva, coisa que a gente não tem visto tanto no Brasileiro quanto
no jogo de ida contra o Fluminense no Maracanã. Existe a dúvida se o Bernard será titular. O treinador pensou também, o Milito, em utilizar o Rubens. Eu acho que seria um erro. Eu acho que é um momento para o Bernard se provar de vez nessa volta ao Galo. E eu acho que é o confronto mais em aberto, viu? Talvez até mais do que Botafogo e São Paulo, apesar da vantagem do Fluminense, porque o Fluminense vem abalado. Após a volta ao Z4, eu vejo um Fluminense que é uma incógnita. É um Fluminense que às vezes tem bons momentos, às vezes dá umas patinadas, e o Galo precisa dar uma resposta, né, Breler? Eu não vejo favoritismo para o Fluminense, apesar da vantagem. E acho que a Arena ali vai fazer diferença para o Atlético. A opção pelo Rubens pode fazer algum sentido, porque o lado esquerdo do Galo sempre foi muito forte com o Arana. Exatamente. Só que o Arana não tem subido muito e quem cai mais por ali na frente é o Paulinho, mas com muita movimentação. E às vezes fica um lado meio capenga. E com o Rubens, ele pode ganhar uma dinâmica interessante de praticamente um revezamento de pontas, porque o Rubens é um cara que já jogou como meia, tem capacidade de atuar ali tanto como ala, como um jogador de construção pelo centro. E com essa dinâmica diferente, pode confundir a marcação do Fluminense e não ficar só preso ali ao lado direito, com Scarpa muitas vezes. Quando entra o Palácio no segundo tempo, um cara para utilizar mais o corredor. Então pode ser uma alternativa interessante, já que o Bernard tem tido dificuldade para responder. O Bernard, um jogador que no Galo, na primeira passagem, se caracterizou por ser esse ponta muito agudo pelo lado esquerdo, mas voltou como um meia e ali não tem funcionado também. Então eu vejo ali que pode ser uma solução interessante, mas o Galo precisa jogar com um espírito parecido com o que enfrentou o Red Bull Bragantino no fim de semana, pelo Brasileiro. Mesmo com o time reserva, um Galo com intensidade, com interesse pelo jogo o tempo inteiro, a atmosfera do torcedor fazendo cada vez mais a diferença na Arena MRV. Então hoje, por ter essa necessidade de virar o jogo, acredito que o torcedor do Galo vai comprar muito barulho de fazer com que o time tenha uma intensidade diferente, uma intensidade à la Milito, como o Milito tinha nos primeiros jogos. Retomar isso é fundamental para o Galo tentar reverter essa vantagem do Fluminense, que é interessante, é boa, fez o dever de casa, mas não garante nada. O jogo ainda está totalmente em aberto. Você acha que a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro pode influenciar, atrapalhar nesse confronto de logo mais, como disse, como pensa o João? Eu particularmente acho que não. Concordo. Pela experiência, pela vivência que tem tanto a comissão técnica do Mano Menezes, quanto os jogadores, um time muito experiente do Fluminense, na minha opinião, para misturar as coisas. Concordo. É um desafio, de fato, ter dois focos lutando contra rebaixamento, mas passado o Brasileiro ali, a forma como aconteceu a derrota para o Botafogo, com um erro individual do Felipe Melo no final do jogo, eu acredito que o Fluminense volta ali, vira a chave da Libertadores, até pelo Thiago Silva, o que significa para ele a possibilidade de ser campeão da Libertadores, depois de não ter conseguido em 2008, volta ao clube como o atual campeão, mas com essa luta ingrata contra o rebaixamento. Então, por tudo isso, eu acredito num Fluminense muito forte, muito focado, interessado, mas com a necessidade também de jogar fora de casa. Não pode ficar sentado nessa vantagem. Mano Menezes já foi criticado muitas vezes ao longo da carreira por esse comportamento de, nossa, comete esse equívoco, 1-0 e vamos abraçar essa vantagem mínima. É o Galo. Do outro lado, tem muito recurso técnico, tem jogadores decisivos como o Hulk, como o Paulinho, Scarpa. Por tudo isso, o Fluminense também vai precisar jogar bola e vai precisar atacar o Galo hoje. Para fechar nosso F360, prováveis escalações, começando com o Galo, de Ronaldinho Gaúcho, de Bernard, campeão da Libertadores 2013, de São Vítor e hoje de Everson, Fux, Batalha, Júnior Alonso, Scarpa, Alan Frango. Alan Frango não. Alan Franco. Que frango? Franco atirador. Franco atirador. Fausto Vera, Arana, Bernard, Hulk e Paulinho com as opções do Mariano e do Rubens. O Fluminense de tanta gente. De Pinheiro, grande zagueiro, da Copa de 54. De Ricardo Gomes, campeão brasileiro de 84. E hoje de Thiago Santos e Thiago Silva. E Castilho. Castilho, grande goleiro. Samuel Xavier e Diogo Barbosa nas laterais. Fábio no gol. Mano Menezes, comandando o time de Bernal, Martinelli, John Arias,
Paulo Henrique Ganso, Serna e Cauã Elias. É o provável Fluminense, hoje 7 da noite.